Olá, na sequência de vídeos que a gente estava falando, agora eu vou falar do momento de a briga do adicto e do eu, ela está maior, né? E aí acontece uma perda do controle comportamental, ou seja, acontece uma mudança no estilo de vida, né? O adicto vai começar a mentir, vai começar a culpar os outros, vai começar a ritualizar comportamento. Quando a gente pensa em ritual, a gente pensa algo em ritual macabro, mas não é isso. Ritual é o aniversário, que você chega lá, você sabe que o ritual é sentar, bater papo, furado, falar mal da vida dos outros, brincar, comer uma coxinha, comer alguma coisa assim, e depois você canta os parabéns, e depois de cantar os parabéns, você vai comer o bolo, né, e todo esse processo. Para o adicto, o ritual é diferente. Ele sabe, por exemplo, que eu ia fumar maconha na casa do Soneca, eu ia cheirar cocaína na casa do Alexandre, eu ia fumar pasta de cocaína na casa do Carlinhos. Então, esta ritualização é um processo, por exemplo, de gostar de ir para uma praia, sentar, fumar um baseado e depois tomar uma cerveja e achar isso a coisa mais fantástica do mundo, né? E quando eu ritualizo o meu comportamento, eu começo a ir só para aquele lugar, eu começo a me isolar do restante das pessoas. O adicto vai se esconder no seu mundo emocional, né? No seu mundo emocional e mental. Nessa fase, ele começa a encontrar formas de esconder a adicção, né? Ele vai passar mal na festa, mas ele vai tentar sair na surdina, para que ninguém veja isso da melhor forma possível, né? Ele vai negar, ele vai reprimir, ele vai mentir, ele vai racionalizar o medo e o sofrimento causados por seu comportamento inadequado. Olha como é forte isso que eu estou falando, né? Eu tenho um comportamento inadequado, eu pego um porre muito grande numa festa, e no outro dia eu nego o que aconteceu, eu vou reprimir isso em mim, eu vou mentir, eu vou racionalizar o medo e o sofrimento que tudo isso me causou, porque vai causar uma insegurança. Será que as pessoas viram? O que foi que eu fiz, né? O álcool, muitas vezes, ele dá apagamentos temporários, né? Eu brinco dizendo assim, é de olhar para o carro e falar assim, será que eu bati o carro, né? Então, assim, isso tudo causa uma tensão muito grande, um medo e um sofrimento, né? E o processo de tudo isso vai fazendo com que cada vez mais eu tenha que ritualizar meu comportamento. Por quê? Porque quanto mais ritualizado o meu comportamento, mais segurança eu acho que eu tenho. E isso é absolutamente mentira, mas ele acredita que é assim. Então, não é ir para fumar maconha a tarde inteira na casa do Soneca, é só ir para a casa do Soneca, né? Eu até sei que eu vou fumar maconha a tarde inteira, eu até sei que eu vou voltar de lá querendo esconder isso de todo mundo, mas no primeiro momento, quando eu me convenço a usar droga, eu me convenço só a ir na casa do Soneca e acho que isso está tudo muito tranquilo. E esses rituais vão representar uma linguagem do comportamento, né? Uma rigidez, né? Consistência e assim por diante. Tem um exemplo na literatura muito forte. O cara é viciado em sexo. E quando o cara é viciado em sexo, ele não sai para fazer sexo com uma prostituta. Ele sai do trabalho e ele tem que decidir entre comprar uma revista pornográfica e ir para casa. Essa é a decisão, né? Uma ou duas vezes por mês ele compra a revista pornográfica. As outras vezes todas ele vai para casa. Quando ele compra a revista pornográfica, ele vai para casa, prepara uma bebida, senta, folheia bastante a revista, se sente excitado, vai, coloca uma roupa bonita, onde ele se acha sexo, vai até uma boate, fica bebendo seus drinks, batendo papo, olhando as pessoas, e quando sai, vai até uma casa
de prostitutas e faz sexo com uma prostituta. Ele não está dizendo para ele mesmo que ele vai fazer sexo com prostituta e depois se sentir culpado. Ele está dizendo que ele vai só comprar uma revista pornográfica, né? E aí vai tentar fazer todo este processo achando que controla. E aí as relações adictivas, elas são assim, são superficiais, são privadas, né? Elas começam a fazer você se isolar, você destruir relações saudáveis, você causar vergonha, e elas vão conduzindo à morte. Que morte, Fabrício? A morte espiritual, a morte emocional, a morte mental. Por quê? Porque cada vez mais vai afunilando, né? Cada vez mais vai ficando mais mecanicista, um processo mecânico mesmo, né? O adicto até sente vergonha de tudo isso, mas não consegue parar. E com a progressão da doença, ele se volta para dentro, né? Ele vai possuir uma ligação emocional com o objeto, com o acontecimento e não mais com pessoas. Olha só que forte que eu estou falando. Ele se relaciona emocionalmente com a maconha, ele se relaciona emocionalmente com sexo promíscuo, ele se relaciona emocionalmente com o jogo, mas ele não se relaciona mais com pessoas, porque pessoas vão cobrar o seu comportamento, pessoas vão dizer para ele que ele está errado, né? E aí a adicção vira um processo absolutamente convencido e egocêntrico, onde ele se acha o bambambam, onde ele acha que sabe tudo, onde ele acha que controla, e ele é o poderoso, o grandioso, que vai fazer com que tudo seja como ele quer, né? Ele vai ter um pouco de angústia por estar afastado das outras pessoas, né? E isso provoca um mal-estar. Ele vai entender. A solidão é uma das maiores características da adicção, só que o grande problema é que ele acha que ele, vivendo essa dor e sofrimento, ele procura alívio na adicção. Então é um ciclo vicioso. Eu me lembro que quando eu estava no final do meu processo de uso de droga, já tinha problemas físicos, financeiros, morais, materiais, espirituais, sentimentais, solidão profunda. E eu achava isso tudo péssimo. E eu achava que a droga era a única coisa que me dava prazer. Só que ela era a coisa que me dava prazer, mas ela retroalimentava todas essas falências. Olha que loucura. Então eu procurava como solução a causa, né? E aí virou um ciclo vicioso muito grande, até que o colapso da vida aconteceu e eu tive que parar para não morrer. Então, vê só, para a gente entender este processo, ele já começou a dar escândalo na festa. Ele já começou a ritualizar o processo da maconha. A maconha virou a sua namorada, seu ponto de vida. Ele já começou a ter que perder o comportamento e gastar mais dinheiro do que devia. Ele já começou a perder a capacidade de controle. Todo mundo começou a perceber que ele está usando droga, menos ele, né? Porque, como eu disse, ele está voltado para ele mesmo e para suas ansiedades, né? Para os seus processos. E se ele está voltado para ele mesmo, ele quer seu prazer, ele quer sua mudança de humor, ele quer continuar com isso e ele justifica tudo, né? Ele justificando, você sabe que o processo começou a ficar feio e ele não. Ele negando, ele não vai olhar para isso. Por maior que seja a batida do carro, por maior que seja o rombo na conta, por maior que seja, ele não vai querer admitir, ele vai culpar os outros e ele vai fazer com que os outros se sintam responsáveis, inclusive por sua própria desgraça, colocando a culpa em tudo e em todos, menos nele, porque ele não tem capacidade ali de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo sobre o colapso da vida. Aí a gente fala mais.